Nas aulas passadas, começamos a ver as funções lógicas e condicionais. No episódio 10, conhecemos as funções se, e ou. No episódio 11, já começamos a fazer funções condicionais com um critério: soma-se, conte-se e média-se. Então, se você não viu essas aulas, dá uma paradinha aqui, eu vou deixar os cards aqui no vídeo, você vai lá, faz essas aulas, porque essa aula aqui é exatamente a continuação das duas anteriores, ok? E nessa aula aqui vamos aprender as funções lógicas com mais de um critério, as chamadas funções de critério múltiplo, que são conte, cis, soma, cis, média, cis. Já já você vai entender o porquê do cis no final de cada função. Então eu convido você para esse que é o 12º episódio do nosso curso de Excel de A a Dashboard. Olá, seja bem-vindo, você está no canal da Cunha Excel, eu sou o Júlio Romão. Se você gosta de conteúdo como esse, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa aí o seu like, não se esqueça. E outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, ali ó, tem um botãozinho de inscreva-se. Vai lá, se inscreva, é rapidinho e você vai ficar por dentro de todas as informações que a gente passa aqui nesse canal. Conteúdo de qualidade. E se você já fez tudo isso, vem ser feliz! Chegou a hora de nos aprofundarmos nas funções lógicas e ver realmente qual é que é. Editor, corta para a planilha. E eis que estamos aqui com a nossa planilha aberta e vamos já, sem mais delongas, entender qual é que é das funções lógicas com mais de um critério, tá? Eu não vou voltar no conceito delas, porque obrigatoriamente você tem que assistir o episódio 10 e 11 desse curso, fechou? Eu tenho uma tabela aqui, onde eu tenho nome, gênero, estado, idade, data da venda, receita e despesa, como se fosse uma tabela de vendas. E eu quero usar alguns critérios ali para que eu traga filtros para essa tabela. Na aula passada, nós falamos, por exemplo, quantas vendas eu tive no estado de São Paulo, quantas vendas eu tive no estado de Alagoas, ou quantas vendas foi feitas para mulheres ou para homens. Critério só. Agora a gente vai usar mais de um critério. Vamos lá. Acompanhe o raciocínio comigo que você vai ver que ó, melzinho na chupeta. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, inicialmente dois critérios: o gênero e o estado. Então eu quero saber, por exemplo, assim, ó, quantas vendas eu tenho aqui no estado de Alagoas feitas por homens. Vamos entender o conceito. Primeira função que a gente vai utilizar, conte cis. Lembra? Conte se, agora é conte cis. Então vamos lá. Sabe por que do cis no final? Como se fosse no plural? Porque significa mais de um critério. Viu? Lógica pura. Vamos lá então, ó. Eu quero saber quantas vendas eu tive na minha tabela no estado de Alagoas feitas por homens, masculino. Então eu vou vir aqui, ó, usar o conte, né, de conte, contar, e vamos vir aqui, ó, conte cis. Conte cis. Olha só agora, ele aparece aqui, tá vendo, ó? Intervalo do critério 1 e critério 1. Intervalo do critério 2, critério 2. Lembre-se, para cada intervalo você tem um critério. Não esquecendo disso, você vai embora na função. Então vamos lá. Qual que é o meu intervalo do critério 1? Meu primeiro critério vai ser o gênero, não é? Então você concorda comigo que o intervalo é a coluna E, que é onde eu tenho o gênero. Então eu vou selecionar minha coluna E, vou vir aqui, ó. Como ele está selecionando tudo, eu vou colocar na mão aqui, ó. E então eu estou selecionando minha coluna E. Beleza. Eu estou falando para o Excel que na minha coluna E tem o meu primeiro critério. Lembra? Para cada critério existe uma coluna. Para cada intervalo existe um critério. Guardou isso na cabeça, mano? Vai embora. Então aqui, ó. Dentro da minha coluna E, eu quero buscar qual critério? Que está aqui em cima. Tá vendo como é que é, ó? Eu só tenho aqui, ó, gênero, gênero. Ou seja, eu não vou procurar, por exemplo, masculino na coluna de nome, entendeu? Então, isso posto, matamos o primeiro critério. Agora, o que acontece? Ele está pedindo qual é o segundo critério. O segundo critério é qual que é o intervalo do meu segundo critério. Eu não estou falando aqui do estado. Qual é a coluna que me traz o estado? A coluna F. Então, vou vir aqui também e vou falar, ó, dentro da minha coluna F, Excel, eu quero que você procure esse carinha que está aqui, ó, que é o Alagoas, está no L8.
Ele ficou encoberto ali, mas eu coloquei ele no L8. Então isso posto, ó, dá só uma olhada no que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo que a gente colocou, olha lá, olha para a coluna E, meu gênero. Olha para minha coluna F, o meu estado. Olha que eu dei um OK, ele me retornou que no estado do Alagoas, no gênero masculino, a gente só tem um cliente. E se a gente pegar aqui e mudar para feminino, nós temos 2 clientes. E se a gente quiser confirmar se é isso mesmo, né? Porque é bom a gente dar aquela famosa confirmada. Vamos filtrar aqui e vamos olhar aqui, ó. A função ela faz exatamente isso, ó. Lembra que a gente falou qual que é o primeiro critério? Ele veio aqui no primeiro critério e fez isso aqui, ó. Ah, eu vou filtrar então só mulheres. Puf. E do estado de Alagoas. Vou vir aqui e puf. Olha lá, só tem 2. Nossa função funcionou, ó. Belezinha. Agora eu vou tirar aqui todos os filtros. E nós já fizemos. Entenderam o conceito? Critério 1, né? Intervalo do critério 1, critério 1. Intervalo do critério 2, critério 2. Intervalo do critério 3, critério 3. É isso aí. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero saber minha receita das 2 mulheres. Olha lá, eu não tenho 2 mulheres lá no estado de Alagoas? Eu quero saber qual é a minha receita dessas 2. Então vamos lá. Lembra que a gente usou o soma-se? Então, ó. Soma. Só que agora a gente vai utilizar o soma-sis. Olha lá, ó, com um S no final. Então, qual que é o nosso intervalo de soma? Ó, pessoal, uma dica, tá? Sempre leiam a sintaxe da fórmula, porque ela já te fala exatamente o que você tem que fazer, tá bom? Tá lá, intervalo de soma. Qual que é meu intervalo de soma? É a minha coluna I. Olha lá, ó, que é onde eu vou somar. Então, vou pegar aqui, ó. I, 2 pontos I, olha lá, coluna I, beleza, falei. A partir daqui, olha lá, ó, exatamente o conte-se. Olha lá, tá bom, você quer que eu somo, fechou. Mas se você quer que eu somo, qual que é o intervalo do critério 1? Lembra que a gente falou que é a coluna E? Olha lá, nossa coluna E é o intervalo do critério 1. Bom, e qual que é o nosso critério 1? Nosso gênero que está aqui em cima, fechou. Olha lá, intervalo do critério 2. Agora uma repetição, olha lá. Qual que é o intervalo do critério 2? É o F. Por quê? É onde tem os nossos estados, correto? E qual que é o nosso critério? Se eu estou olhando para a coluna estados, então eu tenho que olhar para o estado, que é o que está aqui, ó. Perceberam aqui, ó? Ó, passei para ele primeiro o parâmetro de soma. Depois é só replicar. Coluna onde tem o meu critério. Coluna onde tem meu critério. Coluna onde tem meu critério. É só isso. Dá um enter aqui, ele me retornou lá que as 2 mulheres do estado de Alagoas me geraram R$ 1.017 de receita. Se eu mudar aqui agora para masculino, R$ 780. Show de bola. A despesa, exatamente a mesma coisa. Olá, isso é pra gente guardar mesmo, ó, aqui, ó, tá? Vamos lá, ó. Soma-sis. Intervalo de soma, me responde aí. Qual que é o intervalo de soma? Se você falou coluna J, você tá certo, hein? Merece um pontinho. Qual que é o intervalo do critério 1? Eu ouvi um E aí? Ah, sim, hein? Exatamente. É o E do meu critério aqui. E qual que é o meu intervalo do critério 2? Se você falar para mim que é o F, tirou um 10. Então aqui, ó, F. Inclusive, se vocês acertaram fazer agora, do jeito que eu falei aqui, deixa nos comentários falando assim: eu acompanhei e acertei, tirei um 10, tá? Coloca lá assim, ó, hashtag tirei um 10, pra mim ver se você tirou um 10 mesmo. Vamos dar um enter aqui, feito o rolê, certo? Olha lá, eu já trouxe quantidade, receita e despesa, sem novidade. Aqui, ó, como a gente está fazendo referência a uma célula lá, lembra que nas aulas passadas eu também falei que a gente precisa travar essa célula. É bom que vocês estão lembrando disso aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então, ó, F4, travei ali. Esse cara aqui também eu vou travar. O meu M5, beleza. E aqui também eu vou travar o meu M5. Show de bola. Deixa eu escrever M5 aqui. Tá bem. Beleza, ó. Se eu vier agora e fizer isso aqui, ó, Chablau trouxe para todo mundo. Aquele estado que não tem ficou zerado, ó, sem novidade, ok? Bom, agora, nada que a gente não possa dar mais uma melhoradinha aqui nessa tabela. Então agora eu vou acrescentar mais 2 critérios. O que muda nessas fórmulas que eu fiz? Eu quero ver se vocês estão afinados mesmo, hein?
agora aqui, ó, coloca no comentário aí o que a gente muda aqui. Só muda o intervalo e critério. Só vai acrescentar mais intervalos, mais critério. Salvo que, como a gente vai estar falando ali dentro de intervalo de idades e intervalo de datas, tem uma jogadinha ali, ok? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero um intervalo de idades. Então vamos pegar ali, ó, que eu quero idades entre 18 e 45 anos, ok? Então, ó, 18 e 45 anos. Ou seja, eu quero olhar para o gênero feminino no estado do Alagoas com idades entre 18 e 45 anos. Ó, agora eu tenho 4 critérios, certo? Ou seja, aumentei agora a idade. E aí que entra a dica de ouro dessa aula aqui, hein? Como é que eu faço intervalo de datas, né, intervalo de idade ou datas também, com o SomaSys, ContiSys e assim por diante? Vamos lá. Eu vou aumentar a tela aqui, ó, para ficar melhor para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente fez, ó, recapitulando, ó, intervalo 1, critério 1, intervalo 2, critério 2, certo? Ou seja, para cada critério eu tenho um intervalo. Pois bem, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou apagar esse parênteses aqui, ó, e vou continuar. Qual que é meu intervalo do critério 3? Qual é a coluna que tem idade? A coluna G. Então eu vou falar para ele o seguinte, então ó, continua olhando lá para a coluna G, certo? E qual que é o meu critério? Meu critério é a idade, mas é agora que entra o pulo do gato. Tá vendo que eu tenho idades aqui, ó? Eu quero idades que sejam maior ou igual a 18 anos, menor ou igual a 45. Ou seja, eu estou dentro de um intervalo de 18 a 45 anos, ok? Lembrando que essa é uma função já para o nível avançado. Então, não tenha pressa de fazer ela, só entenda o conceito. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Bom, eu estou olhando lá para a coluna idade. Só que eu preciso olhar dentro dessa coluna idade um intervalo de idades. Ou seja, eu preciso olhar, ó, maior que 18, menor que 45. Como é que eu faço isso? O meu critério 3 aqui vai ser maior ou igual, olha só, e-comercial. Lembra que lá no começo do curso eu falei que a gente usaria o e-comercial em fórmulas? Pois é, não menti para vocês, hein? Então olha lá, ó, eu vou colocar que seja maior ou igual a o meu valor que está aqui. Vou travar ele, beleza? E agora, eu quero que seja menor ou igual, correto, a o meu máximo aqui, ó, F4, tá? Só que, o que acontece aqui? Eu preciso falar que a minha idade máxima também está dentro de um intervalo. Então, para isso, eu vou repetir minha coluna, ó, sem novidade, tá? Eu posso olhar para a mesma coluna sem problema algum. Eu posso olhar para a mesma coluna duas vezes utilizando o mesmo intervalo. Ou seja, então aqui vai ficar assim, ó. Qual que é o intervalo do critério 4? Coluna G novamente, tá certo? Coluna G novamente. E qual que é o meu critério? Que seja menor ou igual 45 que tá aqui, ó, o O5, tá certo? Então, olha lá, eu falei para ele que preciso pegar dentro da coluna G, tudo mais. Então, vamos fechar aqui, bonitinho. Só que agora o que a gente tá vendo aqui, ó? Tem um carinha errado aqui, ó. GG, peraí, aqui, maior ou igual a esse, GG que seja maior ou igual a esse. Vamos ver o que está errado aqui, temos pra G que seja, tá. Aí tem um erro aqui, ó. Como a gente está colocando o texto dentro da fórmula, o que a gente tem que fazer? Colocar entre aspas. Então, ó, esse carinha aqui, ó, maior ou igual, maior ou igual, eu coloco ele entre aspas. Aqui, ó, coloco entre aspas, e esse aqui também coloco entre aspas. Olha só, certo? Coloco entre aspas. Sem pressa, vamos entender novamente isso aqui, ó. Fui lá na coluna E e falei para ele assim, ó, meu critério tá aí dentro, lá, feminino. Beleza, matamos a primeira parte da função, ó lá. Segunda parte, falei para ele assim, ó, vai lá na coluna F, que é o meu estado. Olha lá, que é o meu estado que tá aqui do lado, no L8. Agora eu falei para ele assim, ó, vai lá na coluna G e pegue para mim todos os valores que sejam maior ou igual a 18. Perfeito. E depois eu falei para ele assim, ó, continua indo lá na coluna G
e pega para mim os valores que são menores ou iguais a 45, que é esse cara que está aqui, ó, certo? Que é o O5. Deixa eu só ver aqui, ó, o que esse cara está acontecendo aqui. Beleza, botou um ponto e vírgula aqui, né? Aí você também não ajuda Excel, beleza. Então ficou desse jeito a nossa sintaxe, tá vendo? Parece complicado, mas não é complicado, tá? É só você fazer critério, intervalo, critério, intervalo. Então, ó, vou dar um Enter. Agora o que ele me falou, ó, existe sim uma mulher com idade entre 18 e 45 anos no estado do Alagoas. Se eu mudar aqui, quantos homens a gente tem? Nenhum, porque os homens que tem lá não estão entre essa idade, ok? Então, tá vendo? Quantos critérios eu utilizei dentro de uma mesma função? Só tem um problema, tá? As funções se, elas precisam ter valores verdadeiros, ou seja, precisa estar preenchido. Se eu vier aqui, ó, e tirar, ó, dá um delete. Tá vendo que ele vai ficar zerado? A partir de agora é tudo zerado, porque não tem número, ok? Mais pra frente a gente vai ver uma função que corrige isso aqui, mas por enquanto a gente está falando do se, ok? Vamos fazer agora a receita aqui, a receita e despesa para a gente fechar a aula. Então vamos lá, vamos fazer aqui a receita, ó, desde o início, tá? Desde o início, para vocês me acompanharem passo a passo aqui para não ficar nenhuma dúvida, ok? O que a gente fez no Conte-Se, a gente vai fazer no Conte-Sys, a gente vai fazer no Soma-Sys e a gente vai fazer no Despesa, ok? Vamos lá então, ó, Soma-Sys, me acompanha aí, tá? Inclusive, tá, galera? Aqui na descrição tem o link para vocês baixarem essa planilha, tá? Se você ainda não baixou, baixa lá para me acompanhar nessa aula aqui. Então eu vou lá, ó, Soma-Sys, primeira função. O que está dizendo aqui, ó? Meu intervalo de soma. Muito bem. Qual que é o meu intervalo de soma? Eu quero trazer receita. Receita está na coluna I. Então tá, ó. Então vou falar para esse Excel. Você vai somar a coluna I. Essas funções aqui funcionam como se fosse um filtro, tá? Ela está criando cubos. Então ela tá lá, ó. Vou pegar aqui, vou somar aqui, somar aqui, somar aqui, vou chegar lá no final e me dar o resultado. Então aqui, ó lá, vou lá na minha coluna de receita, sem novidade. Aí falo para ele assim, qual que é o meu critério 1 que eu vou buscar aqui? Critério 1, vamos começar pelo gênero. O gênero está na coluna E. Então, ó, E. Lá dentro da coluna E, eu quero que você me procure esse cara que está aqui, F4. Travei ele. Show de bola, olha lá. Já trouxe a primeira parte. E a segunda parte é replicar isso aqui, ó, várias vezes. Olha só. Qual que é o intervalo do critério 2? Aonde eu tenho o estado? Na coluna F. Olha lá, ó. F, 2 pontos. Qual que é meu critério? O Alagoas que está aqui. Olha lá, tá vendo? A partir de agora, é só replicar. Ó, tá, só que agora eu quero que seja idades. Então, vamos lá. Eu vou lá no intervalo. Onde que está a minha idade? Está na coluna G. Então, vamos lá. Coluna G. Ok? Qual que é meu critério? Meu critério é, entre aspas, que seja maior ou igual, tá? O E para juntar ao valor que eu colocar aqui, ó. Por acaso está 18, mas podia ser outros valores. 4. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que olhando para o menor. Então eu estou fazendo isso aqui, ó, maior e menor, tá? Dentro de um intervalo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, coluna G, novamente, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Que seja, ó, que seja, falando do maior, menor, opa, entre aspas, menor ou igual e comercial ao meu 45 que tá aqui, ó, F4, show de bola, olha lá, tá? Vou dar um Enter, ele me trouxe o valor, tá? Se eu mudar aqui para masculino, não tem nada, então o valor é zerado, ok? Vamos pegar agora e fazer a despesa. Uma dica que eu vou dar para vocês. Quando acontece que nem aqui, ó, eu só vou fazer a mesma função do lado, mas mudando uma coluna, tem como você fazer isso de forma rapidinha. Como? Tá vendo essa fórmula que eu fiz aqui? Eu venho aqui, ó, na barra de fórmulas, copio ela, Ctrl C, aperto o ESC, soltei. Beleza. Venho aqui agora na barra de fórmulas de novo, ó, Ctrl V. Tá vendo que aqui ele vai retornar exatamente a mesma coisa, ó. É a mesma função, tá vendo?
Olha lá, respeitando as colunas, tudo bonitinho. Agora que vem o upzinho, ó. Se eu der um clique duplo aqui, ó, tá vendo o que ele tá fazendo agora? Ele tá somando a coluna de receita. O que eu vou pedir para fazer agora? Somar de despesa. Ó, só mudei de lado e chablau, feito. Agora eu posso selecionar todas essas linhas e tá feito o rolê. Olha lá. Então agora se eu falar para ele assim, ó, quero idade mínima 18 e máximo de 60. Ó, vai mudar os números. Perfeito. Se eu falar assim, ó, mínimo de 18, máximo de 25. Olha lá, diminuiu. Ou seja, eu estou olhando para gênero, estado, mínimo da função, máximo da função. 4 critérios na mesma função. Beleza? O intervalo de dados eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. É só olhar aqui, ó. Do jeito que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer aqui. A dica, a coluna que vocês vão olhar é a coluna que tem a data, coluna H, ok? Ensinei para vocês como pescar, agora o peixe é com vocês, ok? E aí, gostou dessas funções? Entendeu o conceito? Na verdade essa aula aqui é para entender o conceito, por isso que eu fui passo a passo, repetindo, para entender o conceito. Entendeu o conceito? Aí vocês vão voar, aí é com vocês, ok? E eu tenho certeza que essas funções vão ajudar muito no dia a dia de vocês. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa aí o seu like, é o seu agradecimento por esse trabalho tão legal que a gente está fazendo aqui, tá? E se você ainda não é inscrito, aí você vai me agradecer mais ainda, sendo um planilheiro nosso aqui da Cunha Excel. Aí, fechou. E também não deixe de comentar. Falou? Vejo vocês no próximo vídeo e...